Então, olá, queridos, que Deus abençoe todos vocês que vão assistir gravado. Então, nós vamos começar a acender, né, as luzes da nossa festa de Hanukkah. Hoje é o quinto dia, nós vamos acender a quinta lâmpada, né, a quinta luz, e vai ser muita bênção em nome de Jesus. Então, vamos lá. E depois, então, eu vou dar uma palavra, tá, sobre o Rosh Hodesh, então permaneçam aqui, tá? Porque hoje a palavra vai ser um pouquinho mais longa, mas vai ser muita bênção. Então, vamos acender a nossa Shamesh, que é a do meio, que representa o nosso Mashir, né? E aí, então, todas as outras, nós acendemos a partir dela. Porque ele é a nossa luz, ele é a luz do mundo, ele é a única luz, é a verdadeira luz. Então, vamos acender. Então, hoje, do lado direito, já está completo, né? Ontem nós completamos o lado direito e agora nós estamos acendendo a primeira luz do lado esquerdo, né? Então, eu vou mostrar para vocês. Então, essa daqui, ó, é a do meio. Então, todas as outras. E aqui, vocês podem ver que tem uns copinhos vazios. E essa daqui, eu acho que vocês estão vendo. Ó. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, agora vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nessa hora, na autoridade e no poder que há no Teu nome, Pai, nós te glorificamos, nós exaltamos o Teu nome, nós declaramos que só o Senhor é Deus, que não existe outro além de Ti. Nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania, o Teu poder, tudo aquilo que vem do Senhor. Pai, enquanto o mundo comemora essas festas que não tem nada a ver com o Senhor, que são festas pagãs, nós comemoramos a festa de Hanukkah, a festa das luzes, que realmente tem algo, um contexto espiritual, um contexto profético sobre as nossas vidas, Pai. E Deus, e especialmente a Hanukkah, ela tem, Senhor, um contexto de milagres, de respostas do Senhor. E eu quero nessa hora, em nome de Jesus, eu quero, Pai, juntamente com os meus amados irmãos, tanto aqueles que estão comigo aqui ao vivo, como aqueles que vão assistir depois gravado. Eu quero, Pai, orar, profetizar e tomar posse dos milagres que estão, Senhor, embutidos, os milagres que estão sobre essa festa de Hanukkah, que é o milagre da multiplicação do azeite, Pai. Azeite fala de unção, azeite fala da tua presença, azeite também fala da prosperidade financeira. Pai, nós, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, a multiplicação do azeite sobre as nossas vidas e também sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, tomando posse, juntamente com os meus irmãos, da multiplicação do azeite, da tua presença, da unção, da prosperidade. E também, Pai, nós tomamos posse da vitória contra os nossos inimigos, Pai, desse milagre, porque a festa de Hanukkah também tem esse contexto. Na verdade, eles venceram todo aquele domínio grego que queria impor um paganismo sobre os judeus. Então, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que nós vencemos também os nossos inimigos. Nós declaramos que nós queremos a tua presença, nós queremos a tua paz, nós queremos a tua palavra, nós queremos o teu entendimento, nós queremos ter visão de águia, nós queremos tudo aquilo que não procede de homem nenhum, mas só procede do Deus Altíssimo, do Eterno, só procede do Senhor. Nós queremos isso todos os dias das nossas vidas, Pai. E eu quero te pedir no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha fazer milagres, que o Senhor venha fazer com que a nossa vida seja naturalmente o sobrenatural.
que nós venhamos viver o sobrenatural, Pai, de forma natural. Eu te peço isso em nome de Jesus, porque é dessa forma que os apóstolos viviam, é dessa forma que as pessoas viviam ali na igreja primitiva de Atos. E a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro e profetizo isso sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus, Pai. Eu creio que o Senhor nos levantou aqui para sermos também atalaias das nossas famílias, daqueles que nós mais amamos, Pai. E eu quero te pedir que o Senhor venha estender esse manto de bênção e esse manto de proteção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que eles também estejam guardados, escondidos no teu esconderijo, Pai. É dessa forma que eu oro, já te agradecendo, em nome de Jesus, pelo quinto dia da nossa oferta, pelo quinto dia da nossa festa de Hanukkah, em nome de Jesus. Amém, aleluias, glórias a Deus. Pessoal, agora eu quero trazer a palavra para vocês, a palavra de Rosh Hodesh, tá? Hoje eu preparei uma palavra bem especial, porque eu sei que aqui tem muitas pessoas que normalmente não me acompanham nos cultos de quarta-feira às 20 horas, né? Então eu preparei essa palavra porque é um outro portal profético, né, que se abre dentro da Hanukkah. Então eu quero que vocês tenham esse entendimento, ok? E depois, no final, nós vamos ceiar. Então, se você não pegou os elementos da ceia, então você corre na cozinha da sua casa, pega um pedacinho de pão, pega um pouquinho de suco de uva, e depois, enquanto igreja, nós vamos também fazer a nossa ceia, né, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Então, eu quis trazer essa palavra hoje, porque, como, né, amanhã e terça-feira, às vezes, né, tem muita gente que trabalha, nem todo mundo está de férias, hoje é domingo, é um dia que a maioria das pessoas estão em casa, então eu resolvi trazer essa palavra hoje, ok? E eu quero te convidar para você prestar muita atenção nisso, porque essa palavra pode mudar muitas coisas na sua vida, tá? Então, eu vou falar a respeito do Rosh Hodesh de Tevet. O que é isso, né? Parece que é grego, mas não é grego, é hebraico, né? Faz parte das nossas raízes, né? Faz parte do original da palavra, e eu quero que você tenha esse conhecimento e esse entendimento, tá? Então, vamos lá. Às 18 horas do dia 31 de dezembro, na terça-feira, nós vamos entrar no Rosh Hodesh do mês de Tevet. Por que às 18 horas? Porque eu sempre marco às 18 horas. Porque às 18 horas representa um portal, representa o portal da viração do dia, ok? Então, o dia em Israel, ele inicia, na verdade, em Israel, porque Israel permaneceu com os princípios bíblicos, mas isso é bíblico, né? Em Gênesis, você observa que toda final de tarde, o Senhor, ele ia conversar, né? Ele ia ter comunhão, intimidade com Adão, que é a criação, né, do Senhor, e ele ia justamente na viração do dia, tá? Então, às 18 horas inicia um novo dia em Israel, porque Israel permaneceu com os princípios bíblicos, ok? Por isso que a gente começa, por isso que eu sempre falo às 18 horas, por isso eu estou sempre falando a respeito desse horário. Então, às 18 horas do dia 31 de dezembro, que vai ser na terça-feira, nós vamos entrar no Rosh Hodesh do mês de Tevet. Então, Rosh Hodesh significa literalmente cabeça do mês, ou primeiro dia do mês bíblico, certo? Então, no dia 31 de dezembro, na terça-feira, às 18 horas, nós estamos iniciando um novo mês bíblico, tá? Então, no Rosh Hodesh, acontece uma festa menor, chamada Festa da Lua Nova, tá? E nesse portal, né, de 24 horas, nós entregamos as primícias do mês ao Senhor. Então, eu vou explicar, né, como que funciona, porque eu vi muita gente nova, tá? Então,
o que acontece? Muitas pessoas não sabem diferenciar, discernir o que são as primícias. Então, eu vou te explicar. Primeiro, primícias não é dízimo, tá? Primícias não tem nada a ver com dízimo. Primícias é uma coisa, dízimo é outra coisa. Segundo, a Bíblia diz em Provérbios 3, 9 e 10, que devemos entregar as primícias de toda a nossa renda. Ou seja, você vai somar toda a renda mensal que você tem, tá? E você vai dividir por 30. E uma parte são as primícias. Por exemplo, se a soma de toda a sua renda mensal é de R$3.000, você vai dividir por 30 e as suas primícias será de R$100, tá? Então, é simples fazer a conta. Terceiro, as primícias, elas aparecem na Bíblia antes mesmo do que os dízimos, tá? Nos primeiros capítulos de Gênesis, né, diz que Abel deu as primícias do seu rebanho e Deus se agradou da oferta de Abel e recebeu a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim, porque Caim deu qualquer oferta, mas Abel, ele deu as primícias, né, do seu rebanho e das gorduras deles, ok? Então, por que isso? Porque quando você primicia, você honra o Senhor, tá? E aí, então, ele santifica toda a raiz e toda a massa das nossas finanças. Isso está escrito em Romanos 11, 16. Por isso, entregar as primícias é um princípio de prosperidade, ok? E as primícias não é para a igreja, tá? As primícias não é para ser entregue no gasofilácio da igreja, mas nas mãos de um sacerdote, ok? Então, esse sacerdote, esse pastor, esse líder, ele vai receber, e aí ele tem que apresentar e orar, fazer uma oração direcionada pelas suas primícias, ok? Essa determinação de Deus está escrita em Levítico 23, 10 e em Deuteronômio 18, de 1 a 5, tá? Então, queria que você tivesse esse entendimento, e eu quero te dizer que nesse mês de Tevet, a característica mais forte é a mudança de estação espiritual, ok? Então, nós vamos deixar o outono espiritual e vamos inaugurar o inverno espiritual. No inverno, as árvores aparecem, né? Quando você olha assim para uma árvore no inverno, parece que ela está morta, né? Elas perdem as folhas e elas ficam só os galhos, né? Sem folhas, sem frutos. Porém, elas estão em pleno vigor metabólico. Elas estão se preparando para a próxima estação, para a primavera que virá, ok? E trazendo isso para as nossas vidas, porque a Bíblia nos compara a árvores, ok? Então, espiritualmente falando, é um tempo de intensa busca pelo Senhor, através da palavra, da oração, da intimidade com o Senhor, ok? Então, esse tempo, ele carrega a unção da águia, certo? Que nos permite caminhar cada vez mais alto na direção do Senhor, olhando os problemas de cima, do alto, ok? Mas tendo uma visão poderosa, né, dos nossos alvos, das nossas metas, dos nossos objetivos. Ok? Então, você vai deixar de olhar para os seus problemas da forma que você olhava, você vai olhar de cima, mas você vai ter aquela visão de águia para olhar lá na frente, porque os problemas, eles não vão te paralisar, em nome de Jesus, ok? Então, esse é um tempo, primeiro, de purificação, certo? De purificação. Segundo, de buscar novas direções e estratégias de Deus. Terceiro, é um tempo de buscar novas armas espirituais, ok? Provavelmente as armas que você usava nesse ano de 2024, né, dentro desse calendário que a gente segue, provavelmente elas não vão ser suficientes ou eficazes para o nível de guerra que você vai enfrentar em 2025. Então, você precisa buscar novas armas espirituais, ok? Quarto, buscar mais intimidade com o Pai. Quinto, aumentar o nível de entrega a Deus. Sexto, diminuir a exposição e aumentar a intensidade do altar secreto, ok? Então, você
vai investir mais o seu tempo na busca de intimidade com o Senhor, né? Em falas, em orações, né? Entre você e Deus, ok? Que é o que nós chamamos de altar secreto. Sétimo, renovação. É um tempo de renovação. Oitavo, é um tempo de deixar as coisas velhas. E nono, é um tempo de soltar as cordas do passado, certo? Então, os 3 meses que compõem a estação do inverno são Tevet, que nós estamos entrando agora na terça-feira, Shevá e Adar, ok? Que correspondem às tribos de Dan, Asher, ok? E Naphtali, certo? Que estão localizadas no lado norte do acampamento, ok? Se posicionando na retaguarda da marcha, representando um cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, de acordo com o que está escrito em Números 2, de 25 a 31. Então, vamos falar um pouquinho sobre o mês, né, que nós estamos entrando, o mês de Tevet. Então, o nome Tevet significa afundando e foi adotado pelo povo judeu durante o exílio na Babilônia, certo? Significa afundar ou imergir, está relacionado ao fato de que a pesada chuva de inverno transforma grande parte do Oriente Médio num pântano nessa época do ano, ok? Então, foi essa situação, essa circunstância que deu o nome para esse mês, ok? Então, Tevet, ele começa com os últimos dias de Hanukkah, certo? Então, na verdade, ele vai começar no dia 31 e logo depois nós vamos encerrar essa festa de Hanukkah, certo? Embora o inverno seja considerado a estação onde o sol se esconde, essa estação inicia com a luz da Hanukkah, o que nos garante que a presença do Senhor é real e nunca vai nos abandonar em meio às trevas, ok? Então, nesse mês, aconteceram no passado fatos históricos, né, terríveis em Israel, como, por exemplo, o cerco de Jerusalém, né, liderado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, ok? E também o início da destruição do templo. Por isso, no dia 10 de Tevet, é um dia de jejum e contrição, ok? Por outro lado, nesse mês, né, de Tevet, que é o 10º mês, Esther foi levada ao palácio, trazendo, né, então, gerando um tempo de renovação e esperança, porque quando o Senhor a levantou como rainha, ela foi usada por Deus para trazer libertação aos judeus. E essa vitória foi comemorada em Purim, que é no mês de Adar, ok? Então, esse é um tempo de buscar a Deus com intensidade, certo? Então, como eu já disse, Tevet é o 10º mês do calendário bíblico e a letra hebraica correspondente é o Yud, que é a menor letra do alfabeto hebraico, né? E traz um significado de humildade e simplicidade. Mas também é a primeira letra do nome do Eterno, né? Trazendo um contexto profético, porque o Senhor, nosso eterno Deus, né? Ele é único, mas ao mesmo tempo ele detém todo o poder, ok? Então, o Yud também significa a mão que nos sustenta e nos impulsiona nesse tempo de busca, ok? Então, se você olhar para a figura, né, dessa letra, ela aparece com uma mão, ok? E qual que é a unção da tribo, né? A unção da tribo, né, sobre esse mês é Dan. Né? Então, em Gênesis 49, 16 e 17, diz assim: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel.
Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Então, a tribo de Dan é representada pela serpente, ok? E por mais que você, de repente, possa falar, nossa, mas a serpente, ela representa Satanás. Porém, tem um contexto bíblico também sobre a serpente, né? Então, dentro desse contexto bíblico, né, de bênção, então, a tribo de Dan, ela traz sabedoria para julgar, ok? Dessa tribo saiu um dos juízes, que é Sansão, certo? Que foi um dos juízes de Israel. E também traz um contexto de prudência, né? Jesus diz em Mateus 10:16, eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, nesse mês, nós recebemos a unção, uma unção que nos fará crescer em maturidade e sabedoria para julgar o que é mal e o que é bom. Isso se chama discernimento de espírito ou discernimento espiritual na Bíblia, ok? Então, nós precisamos buscar isso. Então, para isso, nós precisamos nos santificar para descontaminar os sentidos espirituais, ok? Então, um julgamento santo com discernimento espiritual é indispensável a pessoa estar em santidade, porque o pecado, ele turva, né, os sentidos espirituais, ok? Então, o pecado, ele contamina, né, os dons. Então, é preciso ter santidade acima de todas as coisas. E eu quero também falar para vocês que nesse mês, que vai começar agora, né, dia 31, é muito importante você tomar cuidado com a ira. Cuidado com a ira, ok? Porque o trono de ataque, ele vai fazer de tudo para que você, né, se perca e vai tentar te deixar irado. Então, cuidado com a ira. E agora, eu quero falar também sobre o trono de ataque, né? Que eu já falei um pouquinho no primeiro dia da festa de Hanukkah, mas hoje eu vou dar um pouquinho mais de detalhes. Então, sobre o trono de ataque, né? O signo que corresponde a esse mês é o signo de Capricórnio. Então, ele é representado pela cabra, que é Saturno ou Deus com letra minúscula, né, Sol. Deus com letra minúscula, Sol. Que é o próprio Satanás. Então, esse é o trono de ataque. Então, o marido da cabra é o bode. E o bode é o símbolo de Satanás na maçonaria, ok? Então, em Mateus 25, 31 a 33, diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então, se você observar, esse é um texto muito real, esse é um texto muito contemporâneo, esse é um texto que nós estamos vivendo hoje, ok? Porque está muito próximo da volta de Cristo, certo? Então, cuidado, né? Cuidado, porque Satanás, ele tenta usar artifícios dele para poder tentar confundir, né? A Bíblia fala que, se possível, até os escolhidos. Então, os filhos mais importantes de Saturno foram Júpiter, ou Satanás, Netuno, que é Leviatã ou Poseidon, Plutão, que é Hades, além de Ceres e Juno. Ou seja, tudo remete a Satanás, seus demônios, né? Então, Saturno é o nome de um planeta e o 7º dia da semana. Por isso, aqui tem uma chave. Por isso, a importância de guardarmos o Shabá,
todas as semanas, ok? Por quê? Porque dentro desse trono, existe também um contexto do tempo, tá? Por quê? Porque Saturno ele tem uma equivalência com Crono. E Crono, no grego, representa ter uma conexão com o tempo. Por isso, quem não guarda o Shabá, o que acontece? Esse trono rouba o tempo dessa pessoa. E ela tem a sensação de cansaço, ela entra a semana e acaba a semana e as coisas não mudam, os ciclos eles vão se repetindo, ok? Então, é por isso que é muito importante você ter o entendimento desses princípios que eu tenho apresentado e cumprir. E cumprir. O Senhor falou algo essa semana comigo muito forte. Não sei se foi ontem, se foi antes de ontem. Eu sei que o Senhor falou algo muito forte para mim. O Senhor falou o seguinte, que aquele que tem o entendimento, aquele que ouve a verdade e não pratica, está sendo desobediente, rebelde e religioso. Então, quanto mais você aprende, mais você tem a responsabilidade de colocar em prática. Porque uma coisa é você estar na ignorância. Outra coisa é você saber, conhecer a verdade e não praticar. A responsabilidade aumenta. Então, eu estou falando para vocês que têm estado comigo, de alguma forma, e têm aprendido essa palavra, então, quanto mais vocês aprendem, mais vocês precisam colocar em prática. Porque no grande dia não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. Né? Então, o Senhor falou isso muito forte no meu coração, e eu entendi que era para transmitir essa palavra. Então, todo cuidado é pouco durante esse mês, ok? Na verdade, é um mês muito pesado, eu já comecei a receber algumas situações no meu particular que eu entendi que um ataque desse trono. Então, assim, é muito importante realmente você fazer aquilo que você tem que fazer. Se posicionar, ok? Porque o posicionamento, ele é indispensável para que o Senhor possa vir com a bênção, ok? Então, é muito importante mesmo, porque é um tempo, que eu já comentei aqui também, que as pessoas, que Satanás, ele usa artifícios para poder trazer engano, as pessoas ficam distraídas. É impressionante como nesse período de festas as pessoas ficam distraídas, né? Porque eles iluminam toda a cidade, né? Onde você vai tem enfeite, tem luz, só que é uma falsa luz. É uma falsa luz, né? Então é muita comida, é reunião de família, que isso é legal, é gostoso e tal, não estou falando nada contra isso, mas eu estou falando que nós precisamos ter a prudência. Prudência. Precisamos ser prudentes, porque se você literalmente se entrega só essas coisas, é gostoso, é presente, é comida aiada, essas coisas, tá? Você pode ter certeza, né, que é tudo que Satanás quer, porque ele trabalha exatamente para dispersar, né? Então, temos que tomar cuidado com isso. É um período que nós precisamos ficar muito em alerta, ok? Então, tá realmente buscando o Senhor, pedindo discernimento espiritual para Ele, porque o nível de guerra tem aumentado, e conforme vai aumentando o nível de guerra, nós precisamos, né, aumentando também o nível de busca, aumentando o nível de comunhão, né? Não tem como ser diferente, porque na mesma proporção, se as trevas aumentam, o Senhor, ele traz uma unção dobrada, triplicada, ele aumenta essa proporção para que os filhos possam verdadeiramente usufruir dessas bênçãos, ok? E para que a gente possa ser vitorioso na guerra sempre. Mas precisa de um posicionamento nosso. Por quê? Porque a nossa parte o Senhor não faz. Escreve esse princípio. A nossa parte o Senhor não faz. A nossa parte somos nós que temos que fazer. Ok? Então, é isso.
Então, eu já dei essa palavra, né, hoje. Aí, amanhã, a gente vai fazer o sexto dia da Hanukkah às 20 horas, porque amanhã provavelmente tem pessoas aqui que estão acompanhando que trabalham, então amanhã vai ser às 20 horas. E aí, na terça-feira, eu vou fazer às 18 horas, porque eu já aproveito. Como é dia 31, eu imagino que as pessoas não vão estar trabalhando esse horário, então no dia 31 eu vou fazer às 18 horas, por quê? Porque aí eu já abro o portal das primícias, ok? Para aquelas pessoas que normalmente primiciam. Se você, na verdade, não tiver onde primiciar, se o seu pastor, se o seu líder não tiver esse entendimento, né? Se você quiser fazer as primícias, né? Então eu vou abrir esse portal. E aí eu já vou fazer também o 7º dia da Hanukkah. E no dia 1º também vai ser às 18 horas, porque vai ser feriado, e aí eu também vou estar encerrando o portal das primícias e já vou também comemorar o encerramento da festa de Hanukkah, ok? Então, eu não sei se já tem alguém aqui com azeite. Se tiver, no final a gente já ora, tá? Coloque aqui no chat se tem alguém que está com azeite. Senão, a gente também pode orar. Senão, a gente pode estar orando no último dia, que vai ser feriado. Aí a gente já marca, tá? E aí eu já faço o encerramento da festa de Hanukkah e eu já apresento os azeites, né? Vocês levantam aí, a gente já ora, tá? Então vamos combinar, vamos marcar dessa forma, tá bom? Então quem já tá com azeite, guarda, né? Deixa guardadinho aí até o último dia, que vai ser no dia 1º, a gente já encerra a festa de Hanukkah. E aí vocês já apresentam os azeites e a gente vai estar orando em nome de Jesus. Glória a Deus, tem muita gente com azeite. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos tomar posse dessa unção, né? Que está sobre essa festa. Então, agora nós vamos fazer a nossa ceia, né? Espero que você esteja com os seus elementos da ceia, ok? Eu vou ler. Vamos ver qual texto que eu vou ler hoje. Eu vou ler o texto que está em Mateus 26, de 26 a 29, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Então, mediante essa palavra, eu quero apresentar o meu pão diante do Senhor e quero apresentar o pão de vocês também diante do Senhor. Quero declarar em nome de Jesus. Quero declarar em nome de Jesus que a partir de agora esse pão deixa de ser um pão comum e passa a representar o corpo de Cristo. E também eu quero apresentar o meu suco de uva e quero apresentar o suco de uva de vocês. E quero declarar em nome de Jesus que a partir de agora esse suco de uva ele deixa de ser um suco de uva comum e ele passa a representar o sangue de Jesus vertido na cruz ali. Então, o pão representando o corpo de Cristo e o suco de uva representando o sangue de Cristo. Então, nessa fé, mediante essa palavra, como igreja, vamos todos, então, comer da ceia. Então, também vamos agora tomar o suco de uva. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Sérgio levantou a mão, você quer fazer alguma pergunta? Deixa eu só parar, então, o vídeo. Só um minutinho.